Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. Estamos aqui mais uma vez apresentando para você um tema muito especial, fé e o pecado. Tem muitas pessoas, não sei se é o seu caso, que acreditam que não existe a palavra pecado, que pecado é algo que deve ser abolido da realidade da sociedade de hoje também. Mas a Bíblia apresenta o que é pecado. E ela diz o seguinte, que o pecado é principalmente o afastamento do ser humano dos braços de Deus. E é essa grande tensão que a gente vive na sociedade hoje. Um inimigo de Deus tentando afastar o ser humano dos braços do Pai. A gente vai trabalhar esse tema um pouquinho mais hoje aqui, acerca do pecado. Na quarta e na quinta-feira também, um tema muito especial, prático para mim e para você também. Um rápido intervalo, na sequência a gente volta, fé e o pecado aqui no Escola Bíblica. Olá, seja bem-vindo. Agora sim, estamos juntos. Qual é o sentido da fé para você? É esse o tema da temporada que a gente está apresentando, tá? O sentido da fé. Cada semana um tema diferente. Essa semana a gente falando sobre a fé e o pecado também, tá? A gente vai pensar um pouquinho na influência do pecado sobre o ser humano, que surgiu a partir de Lúcifer no céu, depois Adão e Eva aqui na terra também. Vamos trabalhar um pouquinho hoje especificamente sobre Adão e Eva, e não só a queda, né? Porque a gente conhece essa história de Adão e Eva, a queda, mas qual que foi a influência e a prática na nossa vida hoje também, o resultado da queda de Adão e Eva sobre a nossa vida, o ser humano e o ser humano, a Terra de um modo geral, agora em 2021. O planeta Terra nem sempre esteve contaminado com o pecado, você sabe disso, mas a Bíblia apresenta que desde o início ali, um momento específico, um vírus chamado pecado infectou o ser humano, e isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando os nossos chamados primeiros pais, eles caíram, né? E esse relato do pecado original é uma triste página da história. A gente vai aprender um pouquinho hoje o que o pecado do Éden traz de lições para nós, tá bom? Eu quero agradecer a você que está junto com a gente. Nós estamos interagindo com você pelas redes sociais. Nós lançamos uma pergunta aqui, a equipe de produção lançou uma pergunta para você ajudar a gente a refletir um pouco, né? Já que o pecado que foi originado no céu, que é o distanciamento de Deus, chegou até a terra, por que Deus não proibiu Lúcifer de tentar Eva, né? Por que de repente Deus fizesse o seguinte, não poderia fazer o seguinte? Olha, aqui não. Você não vai tentar Eva, não vai tentar Adão, os primeiros pais, não é o seu espaço aqui. E Deus permitiu isso, né? Qual que é a reflexão que a gente pode pensar em cima desse aspecto do pecado também? E eu quero lembrar uma coisa para você. Essa semana a gente está trabalhando esse tema e não perca amanhã e depois, porque são dois pontos bem interessantes que muita gente tem curiosidade para saber sobre o pecado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre se existe pecado maior ou menor um do que o outro, se o fato de eu fazer coisas pequenas para Deus é um pequeno pecado, né? Humanamente é pequeno, mas para Deus é também, né? Existe um pecado que é para a morte, o pecado que não, existe um pecado mais grave do que o outro. O que é pecado? A condição do ser humano, eu sou pecador ou eu peco? Eu peco porque eu sou pecador, eu posso, ao me entregar a Deus, deixar de pecar. Vamos entender tudo isso, tá? E na quinta-feira a gente vai fechar com os 7 pecados capitais, tá? Conhecer um pouquinho o relato, como surgiu essa ideia dos 7 pecados, quais são eles, o que de fato eles trazem para nós hoje, na nossa experiência de vida e quais lições nós podemos aprender com os 7 chamados 7 pecados capitais. A gente vai orar agora. Enquanto isso, vai participando, respondendo as perguntas, e daqui a pouquinho a gente segue com um abraço muito especial para você que acompanha a gente também. Senhor, obrigado mais uma vez. É mais uma semana, é mais um encontro, mais uma noite.
e nós queremos nos reclinar sobre os teus pés nesse momento, pedindo a tua misericórdia, a compreensão dos altos céus, sabedoria e o teu cuidado também. Dirija a nossa vida, nos dê forças para enfrentarmos as lutas e as tentações também. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar, eu quero que você faça o seguinte, durante o programa vai escrevendo, tá? Você acompanha o programa pela TV aí ou pela internet, então escreva para a gente, daqui a pouquinho a gente pode mandar um abraço para você, interagir. Se você tem uma dúvida sobre esse assunto, o pecado, hoje especificamente sobre Adão e Eva e a influência sobre os dias de hoje também, manda para a gente, quem sabe a gente pode, ainda que não responda a pergunta, mas abordar algo que tem a ver com a sua pergunta aqui, tá bom? O Éden, ele era um lugar de perfeita harmonia. Era um lugar que Deus criou para que o ser humano fosse feliz. E você sabe, já ouviu muitas vezes, a Bíblia declara isso, que a natureza ela apresentava diversas cores, a plenitude da obra de Deus estava no Éden. Os animais ali viviam de maneira pacífica, eles dividiam território. Imagine só um animal que hoje destruiria outro, seria um predador, ele convivia normalmente, tranquilamente com um outro animal. A terra, ela era perfeita harmonia, como o céu foi perfeito, em harmonia também. Mas a gente já sabe de cor e salteado o que aconteceu, né? E nós temos às vezes que nos lembrar que a atitude do ser humano gerou uma consequência para nós hoje também. Será que é diferente os dias de Adão e Eva dos nossos dias hoje? Ontem a gente falou que o princípio do pecado, e esse ponto é muito importante, o princípio do pecado é nos distanciarmos de Deus. A partir do momento em que Lúcifer se distanciou de Deus, esse foi o pecado. O pecado não é uma energia, não é um estado em si, mas o pecado é o afastamento de Deus. Quem se afasta de Deus peca, erra, foge do caminho, erra o alvo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando Adão e Eva se afastaram do plano de Deus, eles começaram então a partir para um processo de deixar de fazer aquilo que Deus sabia que era o melhor para eles. Eles começaram a pecar. O mesmo princípio do engano de Lúcifer no céu, ele foi transportado para a terra. Ele tentou enganar grande parte dos anjos e conseguiu. E ele tentou enganar o ser humano e conseguiu também. E a gente vê que o pecado ele se disfarça de algo bonito, atrativo para a pessoa. E no início a gente percebe que exatamente isso que foi feito, né? Você vê aqui um fruto, o chamado fruto proibido, que foi exatamente o ponto principal. Aqui está representado por uma maçã, a Bíblia não diz qual é o fruto, mas que atraiu a Eva. E o inimigo, de alguma maneira, no céu e na terra, ele usa artifícios para nos atrair a ele, tirar o nosso foco de Deus, que sabe qual é o melhor caminho, e atrair para ele. Então o pecado ele é disfarçado de algo bom. Só que normalmente, quando a gente vê algo bom, a gente não fica alerta, a gente não fica atento. A gente não percebe que a gente vai se tornando cada vez mais inseguros, na verdade. E a gente acaba perdendo o medo. Quando você diz que um homem, uma mulher muito bonita, um local agradável, ele pode ser uma tentação, um erro para você pecar, é difícil a gente entender isso. Porque normalmente a gente associa o pecado a coisas ruins, coisas feias, né? Tanto é que historicamente a imagem que se criou de Lúcifer, de Satanás, é uma imagem fragmentada dele, de um anjo caído, um anjo mau com chifres, um demônio cruel, essa é a imagem. Só que quando a gente vai aos valores bíblicos e a história da Bíblia, a gente percebe que ele era de boa aparência, um anjo de luz. E ele usa e usou essas imagens positivas exatamente para enganar o ser humano. Com a serpente que era bela, o fruto que era agradável. Então imagina, né? A serpente era um animal belo antes da queda, o fruto era delicioso.
E Eva não se blindou, ela não se protegeu. O pecado ofereceu algo aparentemente bom. E olha o que eu quero trazer para você. O pecado, hoje ainda, ele apresenta diante de nós algo que teoricamente é bom, mas ele tira de nós o que é bom. Deixa eu te explicar isso. Ele oferece para você algo que aparentemente é bom e você acaba perdendo aquilo que na verdade é bom. No slide você vê aqui Eva sendo tentada. Uma ilustração, uma imagem simples, clássica, né? E Eva foi tentada. Tentada em quê? Satanás, se transfigurado de serpente ali, ele chega para ela e diz assim: Eva, você não é a imagem e semelhança de Deus. Deus havia dito: Adão, Eva, vocês foram criados à minha imagem e semelhança. A gente estudou isso algumas semanas atrás. Só que Lúcifer, através do disfarce ali de serpente, ele diz assim: vocês querem ser como Deus? Olha o que diz Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele enganou Eva e disse assim: olha, você não é como Deus, você pode se tornar como Deus, coma do fruto. E a partir do momento em que ela comeu do fruto, ela perdeu a imagem e semelhança com Deus. O inimigo enganou Eva e disse assim: olha, coma que eu vou proporcionar para você algo que você não tem ainda. E quando ela aceitou, ela perdeu aquilo que ela tinha, a imagem de Deus na vida dela. O inimigo faz isso hoje também. E é isso que a gente tem que aprender, não somente Adão e Eva, mas o nosso contexto. Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer aqui. Está vendo a imagem de um homem um pouco mais velho, uma jovem, e ele atraído por ela? Tente imaginar essa cena, uma imagem, ou de repente no seu contexto. Um homem mais velho, casado, se encantando por uma moça jovem. Um homem de 60 anos, 50 anos, 40 anos, que chega no momento e fala assim: olha, cansei da minha esposa. Ela não é mais aquela mulher linda que eu casei. Hoje vale a pena eu trocar por duas de menor idade. E de repente o inimigo vai falar no ouvido dele dizendo assim: olha, você não é feliz com essa mulher. Essa mulher já foi, essa mulher já não te atrai mais. Troque por duas mais novas ou uma mais nova e você vai ser feliz. Isso é felicidade. E a partir do momento que aquele homem se atrai, é um exemplo para você pensar o que o inimigo faz com a gente hoje. A partir do momento que aquele homem se atrai por aquela mulher, que não é a esposa, e os filhos descobrem, e a esposa descobre, e ele se expõe, e a vida dele se torna um caos por uma escolha errada, ele perde aquilo que ele já tinha. Assim como Eva perdeu aquilo que ela já tinha, por querer mais, o homem também perdeu aquilo que ele já tinha. O que ele tinha? Ele tinha felicidade. Ele tinha uma esposa, ele tinha os filhos, ele tinha um prestígio e ele perde tudo isso por acreditar que ele podia ser feliz com mais. E ele perde a felicidade que ele já tinha. O inimigo faz isso e fez com Adão e Eva. Ele oferece algo, oferece o pecado diante de nós, como se fosse algo bom, para retirar de nós aquilo que Deus já deu, aquilo que Deus já ofereceu, o privilégio que Deus nos dá, de vivermos, de sermos felizes, de louvarmos o nome dEle, de crescermos junto a Ele. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando o ser humano cai em pecado, uma das características do ser humano é justificar o erro. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente vai entender um pouquinho que além do inimigo oferecer para nós algo que nós já temos, que é o privilégio da alegria em Deus, quando a gente erra, quando a gente cai, a gente tem a tendência de jogar a responsabilidade nos outros. Foi isso que Adão e Eva fizeram quando pecaram. Após o intervalo, a gente volta trabalhando um pouquinho mais esse tema e eu espero você. Até já.
Já estamos de volta com você aqui no Escola Bíblica, temporada O Sentido da Fé, e eu quero oferecer para você esse DVD. O DVD O Sentido da Fé, e você pode receber na sua casa, tá bom? Olha que capa interessante, falando sobre vários temas relacionados à fé. Nós já apresentamos alguns desses temas aqui e você pode assistir alguns deles no YouTube, tá? Aqui do programa. Mas aqui tem um preparo elaborado muito especial para você. Falamos sobre a fé e a cosmovisão cristã, a fé e a pós-modernidade. A gente vai falar ainda mais para frente aqui nessa temporada sobre a fé e o julgamento final, a restauração também, a fé e a restauração, muita coisa boa, mas você pode ter esse DVD também através do telefone que você vê na tela agora, o WhatsApp, manda uma mensagem para a gente, fala assim, quero receber o DVD, e é simples, a gente vai mandar para você, um presente da Novo Tempo, tá bom? Ou o telefone fixo também, você pode ligar, alguém vai atender você e vai anotar os seus dados, o seu endereço para enviar. Pastor, qual o custo disso? Não vão querer meus dados depois para passar para frente? Não, é para a gente fazer questão com que você aprenda mais a Bíblia. Não tem nada a ver o cadastro, fica tranquilo, não se preocupe com isso, é apenas um presente que a Novo Tempo oferece para você, tá bom? Muita gente participando e eu quero só pincelar uma pergunta que a gente lançou aqui através do Instagram, que é relacionado justamente a por que Deus permitiu ou não proibiu que Lúcifer tentasse Eva, né? A resposta mais clara e simples, sem a gente delongar, porque temos pouco tempo, é justamente porque Deus, ele não podia tirar do ser humano ou de qualquer outro planeta a possibilidade da escolha. Assim como os anjos do céu tiveram a oportunidade de escolher servir a Deus ou a Lúcifer, o universo também tinha essa possibilidade, Deus não poderia tirar, né? Vamos pensar em uma esfera mais próxima da gente, né? A cada 4 anos a gente tem o direito de escolher o presidente, a cada 4 anos também um vereador, um deputado, um senador, um prefeito. Escolhendo bom ou escolhendo ruim é direito da democracia. E Deus, como um Deus democrático, um Deus que não é ditador, ele disse assim, olha, ele vai ter os argumentos dele, Eva, eu vou deixar Lúcifer, não se aproxime, você vai ser influenciada. E foi isso que aconteceu. Ela se distanciou de Deus e foi influenciada, mas Deus não podia tirar o direito dela a escolher, de alguma maneira, de Lúcifer a apresentar os seus argumentos. E diante disso, Eva e Adão caíram. E depois que eles caíram, aconteceu algo que é muito do ser humano, a tendência do ser humano justificar o erro. E foi assim no Éden. Quando a gente vai até o livro de Gênesis, capítulo 3, a gente vê aqui a mulher justificando, né? Ou melhor, Adão justificando acerca do erro de Eva. Diz assim, a mulher que me deste por esposa, Adão dizendo para Deus, ela me deu da árvore e eu comi. Senhor, a responsabilidade é dela, eu errei por causa dela. E o próximo verso 13, perguntou o Senhor a Deus, a mulher, perguntou o Senhor Deus à mulher, que é que você fez, mulher, né? Que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, cada um jogando a responsabilidade no outro, né? É como se Eva dissesse assim, Senhor, por que o Senhor criou a serpente? Por que o Senhor permitiu ela entrar no Éden? Momentos após o pecado, o ser humano já estava desafiando a sabedoria divina. Então, o ser humano ele sempre teve essa característica de não aceitar a responsabilidade sobre si. E o pecado é uma questão de nós escolhermos viver em pecado ou escolhermos nos distanciar do pecado. Como assim? A escolha de estar próximo de Deus ou distante de Deus. Se a gente vai na psicologia, né, que é algo que a gente convive diariamente, o ser humano ele lança sobre a outra pessoa sempre a responsabilidade daquilo que ele faz. Vou dar um exemplo para você do que é uma palavrinha que a gente usa sem saber. É a chamada projeção na psicologia, né? Quem gosta dessa área de conhecer o ser humano aí, vai entender aqui. Projeção, o que é projeção? É um mecanismo de defesa psicológico em que determinada pessoa projeta ou lança sobre outra ou seus próximos os pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Exemplo,
Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, fulano de tal é chato demais, insuportável, fala mal de todo mundo, reclama de todo mundo. Na verdade, a pessoa é assim, só que ela fala que os outros são assim. Isso é projeção, a gente lança no outro, projeta no outro algo que a gente é. Adão e Eva fizeram isso. Eles começaram a responsabilizar indiretamente a Deus por causa dos seus erros, dos seus pecados, das suas escolhas. E hoje a gente faz a mesma coisa, a gente sempre tem uma justificativa para o pecado. Olha, Senhor, eu adulterei porque a minha esposa, o meu esposo também não dá atenção para mim. Eu fiz errado, eu roubei porque eu estava precisando de dinheiro. Sempre tem uma justificativa, um porquê, um alguém. E hoje é importante uma conscientização acerca da força do pecado. E a gente tem que assumir o pecado para que haja solução para o pecado. As lições de Adão e Eva acerca do pecado, que eu queria trazer para você, uma delas é essa: não se distancie de Deus. A gente tem que seguir as advertências e as orientações divinas. Se a gente se distancia de Deus, se a gente deixa de ouvir a voz de Deus, de seguir as orientações dele, naturalmente nós vamos pecar. E na prática, o pecado, ele gera dor. O resultado final do pecado, a Bíblia diz, é morte. Não quer dizer que uma pessoa que erra, ela é menos desejada por Deus. Mas Deus olha para um pecador como eu e você, que erramos às vezes, porque nem sempre a gente pede a orientação de Deus, nem sempre a gente segue os caminhos de Deus. E Deus olha para a gente, eu imagino, com misericórdia e fala: meu filho, para de bater cabeça, para de errar, para de viver em pecado. As consequências finais, o sofrimento vão vir sobre você. Gênesis 2 diz o seguinte, olha o que diz a parte de cima desse slide aí. De toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse texto complementa o que eu falei agora, né? Ele justamente diz o seguinte, que Deus havia apresentado orientações para Adão e Eva. Não façam isso, mas eles escolheram se afastar de Deus. Um outro ponto que é interessante, uma orientação que a Bíblia traz para nós com relação ao pecado, não decidir baseado em gostos e sentimentos próprios. O ser humano adora escolher aquilo que é aparentemente bom. Se você vai em alguns psicólogos, alguns pastores, alguns orientadores, alguns coaches, alguns isso, alguns aquilo, eles vão dizer o seguinte: olha, faça aquilo que o seu coração mandar. Já ouviu essa frase? Faça aquilo que está no seu coração, que deseja. Mas nem sempre aquilo que é agradável, o que teu coração e o meu desejo é o melhor para nós. Gênesis 3, verso 6 diz assim, olha a parte de baixo, o texto de baixo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Vamos parar aí. Eva olhou, era bonita a fruta, era agradável, mas não era o melhor. Olha o que diz o texto de cima, 17, verso 9 de Jeremias. Diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O coração humano é enganoso. A gente não pode escolher de acordo com o nosso coração. A gente tem que escolher de acordo com a razão bíblica, com a orientação de Deus, com o que Deus espera de nós, nos orienta e nos aconselha. Porque quando a gente normalmente escolhe aquilo que nos agrada os olhos, a gente erra. Foi assim com Ló. Lembra de Ló? A história de Ló da Bíblia? Ele olhou, né? Sodoma, Gomorra, bela, aos olhos parecia o Éden, né? Que ele havia ouvido falar. E ele destruiu a família dele porque escolheu pela aparência. O pecado, ele tende a vir até nós com algo aparentemente bom. Um bom filme, uma boa música, uma boa pessoa, um bom lugar, bons sentimentos, gostos pessoais. E a gente percebe que não é bem por aí.
Eu quero terminar a ideia de hoje para a gente apresentar mais alguns conceitos mais aprofundados amanhã mais teológicos, tá? Quando o primeiro casal pecou, eles perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir a justiça dele, ou deles. Eles escolheram folhas para tentar se cobrir, Gênesis 3 fala sobre isso. Tentaram com uma solução humana cobrir a condição pecaminosa deles, mas a solução para o pecado não está no homem. A solução do pecado está naquilo que Jesus fez por nós. O ser humano só consegue se condenar cada vez mais. Amanhã, a gente vai apresentar um pouquinho quais são os nossos pecados, né? As nossas falhas. O fato de você mentir é menos pior do que alguém que estupra para Deus? Será? Amanhã a gente vai falar mais sobre a relação entre os tipos de pecado, o estado pecaminoso, o pecador, a real situação do ser humano em pecado. A gente vai falar um pouquinho também sobre o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Existe um pecado que não tem perdão. Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus e nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Senhor, obrigado por teu perdão diante dos nossos pecados. Nós nos entregamos em tuas mãos nesse momento, oramos em nome de Jesus. Amém.